do Senhor para todos os irmãos que, juntamente conosco, participam de mais um estudo para professores de escola bíblica dominical. Louvamos a Deus por esta tão grande oportunidade. Hoje, de uma maneira bem diferente, especial, estamos realizando o nosso trabalho de forma online, através das mídias sociais. E desde já queremos agradecer ao nosso Pedro Fraga, que tem aí nos ajudado, nos abençoado com essa transmissão. E viemos pedir a todos os irmãos que tomem os devidos cuidados. Nós estamos passando por um período muito difícil, muito severo. Nós temos visto aí como está a nossa parte climática na cidade, as chuvas que se abatem ferozmente sobre nossa cidade, inundando a cidade, e o pastor da igreja, preocupado com isso, pede a todos os irmãos, membros da igreja, e também aqueles que nos assistem, que não saiam das suas casas, não se desloquem, se não for necessário, se não for de muita importância, não saia da sua casa. Procure lugares seguros, abrigos, qualquer que seja a situação. Fique atento aí à orientação da nossa prefeitura, orientação do Estado, que vem através da Defesa Civil, orientando a população como agir no momento de perigo. E nós pedimos a todos, encarecidamente, que não saiam das suas casas, se não for realmente necessário. O pastor da igreja está muito preocupado com a situação que se abate sobre a cidade e pede a todos os membros que tomem todos os cuidados possíveis. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode procurar o seu dirigente de congregação no seu setor. Não conseguindo falar, pode entrar em contato com a igreja, pode nos procurar para que possamos dar toda a assistência necessária ao povo de Deus. Amados, nós louvamos a Deus porque estamos na 12ª lição. Hoje seria ministrada pelo nosso pastor Abiezer Polinário, mas infelizmente ele não pôde estar presente em virtude do falecimento do primeiro vice-presidente da CGADB em Belém do Pará. Ele precisou se deslocar para lá, eram 5h30 da manhã quando ele nos comunicou, e nós acionamos o nosso querido pastor Gilson, que prontamente se dispôs a realizar esse trabalho e fazer com que a obra do Senhor não tivesse nenhum problema de continuidade. Teremos o nosso estudo hoje com o nosso querido pastor Gilson, dirigente da nossa UMADEP, estará nos ministrando daqui a pouco, e nós vamos começar esse estudo de professores fazendo uma oração, pedindo ao Senhor as bênçãos do Senhor sobre este trabalho, sobre a vida de cada um dos nossos professores que nos assistem nesse momento. Vamos orar nesta hora. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, por mais esta tão grande oportunidade. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque podemos estudar a Tua palavra, podemos, ó Deus, ver os nossos irmãos se preparando, ó Deus, para a ministração neste domingo na Escola Bíblica Dominical. Abençoa, Senhor, as nossas congregações, a todos os setores, ó Deus, deste campo. Venha abençoar, Senhor, esse estudo, essa ministração, dando entendimento, sabedoria àqueles que estão conosco, nos assistindo, ao teu filho que irá ministrar, ser com ele, por ele e nele, Senhor. Toma tudo em tuas mãos, assim te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus, queridos, pela 12ª lição desse trimestre. Penúltima, chegando já ao final de mais um trimestre, e como todos percebem, passa muito rápido. Estamos hoje com a lição que tem o tema O papel da pregação no culto. O texto áureo se encontra em 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. A verdade prática diz: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, você que nos acompanha, pode abrir a sua Bíblia na 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1
ao versículo de número 5, e o texto nos diz, versículo 1: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Louvamos a Deus por mais esta leitura, e neste momento teremos a oportunidade de ouvir a ministração com o nosso pastor Gilson, desta tão preciosa lição. Você que nos assiste em casa, prepare aí a sua caneta, um papel, para que você possa fazer as suas anotações, acompanhar aí através do roteiro que foi disponibilizado em todos os grupos de escola bíblica dominical, no grupos de dirigentes e vice-dirigentes da nossa igreja, para que todos possam acompanhar o texto, o estudo e tirar dele o melhor proveito possível para a glória e louvor do nome do Senhor. Nós vamos passar a palavra ao nosso pastor Gilson, mas antes vamos fazer mais uma oração pelo servo do Senhor. Oremos nesta hora. Pai querido, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais esta lição, pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede, mesmo em meio às dificuldades climáticas da nossa cidade, mesmo em meio, Senhor, a dias difíceis, que a Tua palavra, Senhor, continue com toda a liberdade, ó Deus, para atingir corações, vidas, conforme lemos aqui na verdade prática, que haja transformações de vida através da Tua palavra. Ó Deus, abençoa os nossos professores de todo o campo, em cada setor da nossa cidade, ó Deus, onde há uma congregação nossa, ó Deus, onde está instalada ali uma escola bíblica dominical. A Tua palavra tenha livre curso, Senhor, e possa alcançar vidas, transformando, libertando, ó Deus, para a glória e louvor do Teu santo nome. Te louvamos por tudo e Te agradecemos, ó Deus, pela vida do Teu filho, pastor Gilson, que se disponibiliza, ó Deus, para ser um instrumento nas Tuas mãos, um canal de bênção, Senhor. Fala por ele, fala no coração dele e através dele, ó Deus. E que tenhamos momentos aqui em que o Teu nome seja glorificado. Assim te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Com a palavra, o nosso pastor Gilson. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Agradeço ao pastor Cândido a oportunidade de estar mais uma vez ministrando a poderosa palavra do Senhor nosso Deus para os professores da EBD. É bem verdade que de uma forma um pouco diferente do convencional. Eu imagino que você também prefira a aula presencial, onde a gente tem oportunidade de se expor, de conversar, de pontuar, mas nós precisamos nos adequar à realidade que nos cerca, né? Então, estamos hoje num formato um pouco diferente, mas eu tenho certeza que da mesma maneira vocês serão enriquecidos pela palavra e poderão assim ter mais subsídios para a sua aula de amanhã. Como eu sempre gosto de dizer, você deve seguir o roteiro da lição. Eu estou aqui trazendo alguns subsídios a mais, algum material a mais, para que você tenha alguma coisa a mais para apresentar aos seus alunos amanhã, tá bom? Os nossos objetivos com a lição são apresentar o ministério da palavra e o seu propósito, enfatizar a importância do ministério da palavra e explicar a fundamentação do ministério da palavra. Esses são os 3 pontos que nós precisamos perseguir, que você deve perseguir para alcançar êxito com a sua turma amanhã.
Além do que o nosso comentarista preparou, eu preparei uma pequena introdução, gostaria de ler aqui para você, para nós começarmos a discutir aqui o assunto da nossa lição. A pregação bíblica deve ter primazia em nossos púlpitos. A palavra é o alimento, está lá em Mateus 4,4. Ela limpa, está em João 15,3, também em Efésios capítulo 5, versículo 26. É ela que promove fé. João capítulo 17, versículo 20, Romanos capítulo 10, versículo 17. É ela que regenera o crente. Tiago 1,18 e 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Ela formou todas as coisas, está lá em Salmo 33, versículo 6, Hebreus 11, versículo 3 e 2 de Pedro capítulo 3, versículo 5. E é ela também que sustenta todas as coisas, está em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Sem ela, os cultos são meras reuniões de entretenimento, sem edificação nem conversão. É impossível que a igreja cumpra a sua missão sem exercer um sólido ministério da palavra. Quando nós olhamos o ministério do Senhor Jesus, dos apóstolos, quando olhamos toda a história da igreja, e mesmo antes dela, quando nós olhamos a prática litúrgica de Israel, que inclusive foi comentado certamente na lição passada, quando falamos de culto, nós vemos que o estudo da palavra, o ensino da palavra, tinha sempre um lugar especial. Quando nós pegamos, por exemplo, o livro de Neemias, lá no capítulo 8, nós vemos que Neemias pega a lei de Moisés, muito provavelmente ele estava se referindo ali ao livro de Deuteronômio, e de manhã até o meio-dia, ele começa a ensinar a lei para o povo. Ele não vai apenas ler, ele vai ensinar. Imagine um culto desses, né? Sem louvores, sem outros momentos, a não ser um ensino metódico da palavra. Pois é, foi assim que Neemias fez, e isso promoveu um grande avivamento no povo, porque o avivamento ele vem através do arrependimento, e o arrependimento só vem através da palavra, da pregação da palavra, da exposição da palavra. Por isso, o nosso comentarista traz esse assunto para nós. É importante que os nossos cultos tenham uma boa parte para a palavra de Deus. Os hinos, eles são muito bonitos, são importantes, os testemunhos são muito bonitos, são importantes, até porque tanto um quanto o outro apresentam a glória de Deus, mas o que comunica a verdade de Deus para o pecador, para o coração do homem, é a exposição da sua palavra. Bom, falando já dos pontos da nossa lição, nosso comentarista traz como primeiro ponto o ministério da palavra e o seu propósito. O principal propósito do ministério da palavra é fazer Deus conhecido do homem. Deus, ele quer se tornar conhecido, e o meio que ele tem é através da sua igreja, através da pregação da palavra e do testemunho de vida dos crentes. É verdade que muitas pessoas pregam aquilo que não vivem, e aí a sua pregação torna-se sem eficiência nenhuma. Mas quando nós temos um homem de Deus, uma mulher de Deus verdadeiramente convertida ao Evangelho, que se dedica, que tem uma vida piedosa, quando ele prega a palavra, quando ela prega a palavra, o testemunho de vida que ela tem dá ainda mais poder à palavra de Deus. Por isso, Deus não trouxe anjos para pregar o Evangelho, ao contrário, ele trouxe seres humanos, ele deu essa incumbência para seres humanos falhos como eu e você, mas que transformados pela palavra, revestidos pela palavra, se tornam instrumentos poderosos na mão de Deus para comunicar as verdades de Deus para este mundo que está tão desejoso de uma esperança, de uma palavra de salvação. E quando nós olhamos essa característica do ministério da palavra, que é tornar Deus conhecido, a gente vai, sem dúvida nenhuma, lembrar de um verbo que está muito presente nos evangelhos, que é o verbo proclamar. Proclamar, se você procurar no dicionário, você vai ver que significa falar abertamente, publicamente, com solenidade ou com autoridade.
quando a gente aplica isso à pregação do Evangelho, quando a gente olha, por exemplo, os ministérios não só de Jesus, mas de Paulo, de Pedro e os demais apóstolos, nós vamos ver que todos eles falavam da palavra com ousadia, com intrepidez, em áreas públicas para que o Evangelho, ou melhor, para que Deus se tornasse conhecido de todos. Proclamar o Evangelho, volto a dizer, é fazer Deus conhecido, através do que nós recebemos na sua santa palavra. Veja bem, vejam os irmãos, quando nós nos deixamos usar por Deus, quando deixamos que Ele nos transforme e deixamos que Ele nos use, a sua palavra, ela se torna ainda mais acessível às pessoas. Não é à toa, volto a dizer, que Deus não escolheu anjos, escolheu homens, para que os outros possam ver o poder transformador da palavra na vida daquele que proclama, na vida daquele que está sendo usado como arauto de Deus. E quando a gente também pensa nesse verbo de proclamar, tem uma série de episódios na Bíblia que nos vem à mente. Por exemplo, quando Paulo, ele lá no capítulo 17, chega em Tessalônica, a Bíblia diz que ele frequentemente estava nas sinagogas e também nas praças públicas apresentando o Evangelho. Também no mesmo capítulo 17, é aquele episódio onde ele está ali no Areópago em Atenas, depois que ele sai de Tessalônica, ele vai para Atenas, e ele está ali discursando publicamente, apresentando quem é o Deus desconhecido que os atenienses estavam procurando. Além disso, também, eu lembro, certamente você também, você tem um pouco mais de tempo de evangelho, que era muito comum a igreja, não só a Assembleia de Deus, mas todas as igrejas protestantes, fazermos, principalmente nos domingos, cultos ao ar livre, para que nós pudéssemos proclamar a verdade de Deus para todas as pessoas. A proclamação do evangelho é um pilar central para a conversão de pessoas, porque muitos não têm ou disponibilidade, ou não têm interesse, ou simplesmente não se sentem muito bem quando são convidados para vir ao templo, para vir à igreja. Aí falar-lhes na praça, falar-lhes em casa, falar-lhes no local onde eles estão, é uma oportunidade que nós não podemos deixar passar, e volto a dizer, era muito presente tanto no ministério de Jesus quanto no ministério dos apóstolos e sempre fez parte da história da igreja. O evangelho sempre foi proclamado a todos em qualquer lugar, tá bom? É claro que quando nós pensamos também em proclamar o evangelho, e como eu disse, Deus escolheu homens falhos para mostrar o seu poder em nós, nós também lembramos do que está lá na segunda carta de Paulo a Corinto, no capítulo de número 5, ele diz que Deus, ele nos escolheu, depois que reconciliou o mundo consigo mesmo em Cristo, para que nós tivéssemos o ministério da reconciliação. Como assim? Deus conta conosco para, apresentando Cristo e o Evangelho às pessoas, elas possam ser reconciliadas com Deus, ou seja, Ele nos deu o ministério da reconciliação e ele é feito através da pregação, da proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o próprio Deus é aquele que tem o maior interesse em se tornar conhecido, ele é aquele que coopera com a sua igreja para que isso aconteça. Não é à toa que quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que o Lucas escreve dizendo que todos os dias o Senhor cooperava com os apóstolos, acrescentando à igreja todos aqueles que haviam de se salvar. Então, Deus é o maior interessado, Ele é o maior cooperador para que a sua igreja possa cumprir essa tarefa tão gloriosa que é pregar o Evangelho. Então veja, o nosso propósito, o propósito primordial é fazer Deus ser conhecido de todos. O ministério da palavra
também tem um outro caráter, que é o caráter pedagógico. Veja bem, alguém ouve falar de Jesus, ouve falar do amor de Deus, se converte ao Evangelho. Agora essa pessoa precisa conhecer mais quem é o Senhor. Como diz em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A fé entrou no seu coração por ele ter ouvido a palavra. Só que agora ele precisa conhecer as coisas de Deus, ele precisa saber como buscar a Deus, como adorar a Deus, o que ele deve fazer para se aproximar a cada dia mais do Senhor Deus. E isso se dá também através da pregação da palavra. A mesma palavra que comunica a fé é a mesma palavra que vai comunicar santidade à vida das pessoas. Como eu disse, ela tem um caráter pedagógico, ou seja, a pregação tem um caráter também de ensino. É porque hoje, principalmente nós na Assembleia de Deus, temos um estilo de pregação, ou nos agradamos mais de um estilo de pregação que é menos didático do que, por exemplo, se nós olharmos no tempo dos reformadores, quando nós olhamos a vida de Lutero, Calvino, Zwinglio e quase todos os outros reformadores que são mais conhecidos, eles eram, na verdade, professores. Todos eles eram mestres e ensinavam, muitos deles em universidades, porque uma grande parte do Evangelho é ensinar. Não é à toa que o próprio Jesus, ao comissionar a sua igreja, diz que nós precisamos fazer discípulos, ou seja, fazer alunos, pessoas que queiram aprender a ser como o mestre. E aí veja que isso também foi grande parte do ministério de Jesus. Quando nós lemos, por exemplo, no capítulo 5, versículo 2 de Mateus, quando Jesus vai introduzir o sermão chamado Sermão do Monte, Mateus diz que ele ensinava as pessoas. A mesma coisa nós vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22, e no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 2. Jesus está sempre ensinando pelas aldeias, ensinando nas sinagogas, ensinando no templo, porque grande parte do seu ministério era ensinar, mais do que fazer milagres. Nós olhamos muito para os milagres, mas, na verdade, o maior milagre é a transformação de uma vida, e isso só se dá através do ensino da palavra de Deus. Paulo também insistiu com Timóteo para que Timóteo pudesse ensinar. Inclusive, é o texto que nós temos como texto bíblico base da lição. Se nós formos voltar lá, diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, ele insiste, não só aqui, como em outras passagens também, com esse jovem pastor, que ele deve se dedicar à palavra. Tá bom? Então é importante demais. Inclusive, na mesma carta, quando Paulo vai apresentar a Timóteo os requisitos para que alguém possa ser separado ao presbitério, ele vai colocar entre eles que o tal esteja apto a ensinar. É importante, faz parte do ministério do obreiro, principalmente do pastor, ensinar. É claro que cada um tem uma chamada específica, e cada um se dedica mais a um determinado ministério, mas aquele que está à frente do rebanho, ele deve estar sempre apto a trazer uma palavra de ensino, não só uma palavra para ganhar almas, mas também uma palavra para discipular, edificar, fortalecer na fé aqueles que lhe ouvem. Proclamar o Evangelho. Pensa assim, se você proclama o Evangelho para uma pessoa e a leva a Cristo, mas não a discipula, não a disciplina, não apresenta as doutrinas bíblicas para ela, é semelhante a você convidá-la para uma festa, para um grande banquete, e quando ela chega no local da festa, você apresentar água com biscoito para ela.
é claro que você vai, já que a convidou para uma festa, tem que apresentar-lhe um banquete que seja condizente com o convite que você fez. E a mesma coisa, quando nós apresentamos o Evangelho para alguém e essa pessoa tem a fé gerada no seu coração e ela se arrepende, se converte a Cristo, é necessário que, talvez não aquele que lhe apresentou o Evangelho, porque um é o que evangeliza, talvez outro seja o que discipula, mas é necessário que a igreja tenha esses dois braços dentro da pregação. Aquele que evangeliza, aquele que apresenta a Deus, e aquele que disciplina, discipula, que ensina as pessoas as verdades, as demais verdades acerca do Evangelho, para que ela cresça, fortaleça-se e frutifique na fé. Chegando agora para o nosso segundo ponto da lição, nosso comentarista propõe que a gente fale sobre o ministério da palavra e a sua importância. Veja bem, talvez nunca na história da igreja, é claro que cada geração vai usar essa mesma frase, eu sei disso, mas talvez nunca na história da igreja nós precisássemos tanto de pessoas que pregassem o verdadeiro evangelho. Porque até por conta das redes sociais, nós temos muita pregação, nós temos muitas falas, nós temos muitos que se apresentam e que, infelizmente, têm apresentado um evangelho bem diferente do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem trazido uma confusão muito grande às pessoas, isso tem trazido um prejuízo muito grande para a igreja. Então, talvez, por ter se multiplicado o número de ensinadores, nós nunca precisamos na história de ter tantas pessoas que estejam comprometidas com o verdadeiro ensino da palavra. Então a importância já se vê por aí, porque nós vivemos momentos hoje onde muitos têm se levantado para falar, sem ter antes sentado para ouvir. É muito comum hoje, se você acompanha aí redes sociais, principalmente o Twitter, muito mais ainda, é muito comum nós vermos pessoas que não têm vínculo nenhum com a fé, falando de temas teológicos ou de temas doutrinários como se fossem as pessoas que têm toda a verdade. Ora, se não participam da fé, se não convivem na igreja, apenas leem e talvez nem leiam a Bíblia de fato, tiram suas próprias conclusões por aquilo que ouvem, como é que eles têm autoridade para falar? Mas, infelizmente, muitas pessoas acabam se deixando levar pela fala desses indivíduos. Por isso é importante que nós tenhamos pessoas conhecedoras do Evangelho, pessoas comprometidas com a verdade, pessoas que têm uma vida piedosa para apresentar as verdades de Deus. Hoje em dia, inclusive, nós vemos um momento muito parecido com o que Paulo colocou aqui para Timóteo no capítulo 4. A partir do versículo 3, ele diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Veja se não é isso que nós temos ouvido nos nossos dias. Muitas pessoas têm uma visão distorcida de Cristo, têm uma visão muito diferente da verdade do Evangelho, muito errada acerca da pessoa de Deus. E quem é que vai corrigir, quem é que vai apresentar o verdadeiro Evangelho? Eu e você. Nós é que fomos chamados para isso. Então a importância se vê pelo momento em que nós estamos vivendo hoje. O recém-convertido, ele por muitas vezes é comparado com uma criança. Nós vamos ver isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, inclusive num tom de reclamação de Paulo, também na carta aos Hebreus, capítulo 5, e na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Nós vemos em todos esses momentos um novo convertido sendo comparado com uma criança. Por quê?
porque ele precisa de instrução, porque ele precisa de um amadurecimento, porque ele precisa de um robustecimento na sua fé. Em outras passagens, nós vemos também o novo convertido sendo comparado com um prédio, com um edifício que está sendo construído. Nós vemos isso, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 11. E é muito interessante essa comparação, porque nós vemos ali o verbo edificar. Edificar no sentido de construir. Esse crescimento remete novamente à função pedagógica da pregação. É através da pregação do evangelho genuíno que nós vamos construindo o caráter de Cristo em cada um dos nossos irmãos que abraçaram a fé. Se nós não temos a pregação genuína do evangelho, esse caráter de Cristo não consegue ser construído na vida daqueles que se convertem ao cristianismo. E se eles não têm o caráter de Cristo, eles terão algum outro caráter. E isso é muito preocupante. É bem verdade que todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Não há nenhum de nós que seja perfeito. Alguns estão um pouco mais próximos do caráter de Cristo, outros estão um pouco mais afastados, mas todos nós, através da palavra, estamos sendo lapidados e preparados para cada dia ficarmos mais parecidos com o nosso irmão mais velho, né? Com Jesus Cristo. E isso se dá, volto a dizer, através da pregação. Por isso é importante demais que o ministério da palavra seja bem executado em nossos dias. Também é pela pregação que nós conhecemos a moral de Deus. E isso é muito importante no momento em que nós estamos vivendo. Nós vemos aí coisas que são básicas, são visíveis aos nossos olhos, coisas que são biológicas, às vezes, sendo questionadas por uma, eu vou usar o termo que a Bíblia usa, por uma falsa ciência, porque a ciência verdadeira nos aproxima de Deus. Na verdade, ela comprova, em grande parte, as verdades bíblicas. Agora, existem muitas coisas que nós ouvimos hoje que são especulações, são o que nós chamamos de teorias críticas, são ideologias, ou seja, não são fundamentadas na verdade, muitas vezes nem na realidade, mas em especulações, em ideias que algumas pessoas têm e que querem transformá-las em verdade. E isso é muito preocupante, porque isso acaba atacando as bases da família, as bases da identificação do próprio indivíduo, como nós já vimos em lições passadas. Não precisamos retomar esses temas. E como é que nós vamos apresentar, ou como é que nós vamos resistir, ou como é que nós vamos contrapor-nos a esse discurso? Através da palavra, através da verdade bíblica. Mas nós só podemos apresentar se nós a conhecermos. Por isso, Pedro, na sua carta, diz que nós precisamos a todo tempo estar sempre prontos para mostrar a qualquer um que nos pergunte a razão da nossa fé. Quando ele fala razão da fé, ele não está falando apenas dos motivos subjetivos, mas dos motivos racionais, reais. Nós podemos sentar e explicar. Porque Cristo foi uma pessoa real, ele conviveu aqui, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. Então nós temos como mostrar, a nossa crença não está sobre o vazio, sobre uma especulação, sobre um fantasma ou sobre uma ideia. Não, está sobre o Filho de Deus que nasceu, cresceu, viveu entre nós, morreu por nós, foi recebido no céu e breve voltará para buscar a sua igreja. Então é importante nós conhecermos essa verdade e todas as demais que gravitam em torno dela para apresentarmos qual o plano de Deus para o homem, apresentarmos como é que foi o projeto que Deus fez para o homem, e tudo isso vem através do conhecimento da palavra de Deus. Sem nós a conhecermos, nós não temos como refutar as mentiras e as especulações
que a sociedade de hoje tem apresentado. Quando nós vemos, isso não é novidade, isso pode nos afligir, mas isso na verdade não é novidade. Quando nós vemos Mateus capítulo 17, versículo 17, por exemplo, o próprio Senhor Jesus, ele diz que aquela geração em que ele convivia era uma geração perversa. Pedro também, no capítulo 2, quando ele está discursando ali no dia de Pentecostes, ele vai repetir a mesma expressão, que aquela geração é uma geração perversa. Perverso não quer significar necessariamente mal. Perverso é aquilo que é contrário ao correto, aquilo que é errado. Então, uma geração que tem valores contrários àquilo que a palavra de Deus nos ensina é uma geração perversa. Não necessariamente uma geração maligna ou que façam mal, mas uma geração que é contrária à verdade. Isso pode parecer incomum, porque a ideia que nós temos de perversidade está sempre ligado a ações más. E acaba culminando, sim, em ações más. Mas perverso é tudo aquilo que é contrário ao que é correto. Então, quando Jesus falou e quando Pedro falou, ele falou também de uma forma que nós podemos aplicar à nossa geração. A nossa geração talvez seja a mais perversa que já se levantou, pelo menos nos últimos anos. E nós vamos encontrar também Paulo, capítulo 12, versículo 12 de Romanos, e João, na sua primeira carta, no capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17, ecoando uma advertência muito semelhante. Paulo vai dizer que nós não podemos nos conformar a esse mundo, conformar não no sentido de aceitar, não é? Mas conformar no sentido de ter a mesma forma. Às vezes nós pensamos que conformar-nos é aceitarmos uma situação que nós não temos como mudar, mas não é essa a aplicação da palavra. Quando Paulo fala que não devemos nos conformar, o que ele quer dizer é que nós não devemos ser da mesma forma. E João vai apresentar que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Pode parecer uma coisa drástica, mas é a mais pura verdade. Aquele que ama o mundo, não o mundo físico, mas esse sistema de valores corrompido que impera no mundo e está dentro da mente e coração das pessoas, se nós amamos esse sistema, nós não temos como amar a Deus, porque não podemos obedecer nem seguir a dois senhores. Vamos desprezar um e amar o outro, ou ainda, vamos desprezar os dois em algum momento, não é? Isso aí, infelizmente, é o que mais acontece. Nós precisamos, como nunca, de ensinadores que exponham as Escrituras, ensinando as verdades de Deus e apresentando a cosmovisão cristã, porque sem isso não haverá como a igreja resistir às investidas do diabo, principalmente porque essas investidas vêm através de muitas sutilezas que nós às vezes não percebemos. Vêm através de coisas muito simples, de ideias muito simples, que nós às vezes abraçamos e só vamos ver o prejuízo depois que ele já se apresenta. Se eu não me engano, foi John Wesley que disse assim: aquilo que uma geração tolera, a geração seguinte abraça. E isso é bem verdade. Se nós olharmos como era a geração dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos pais, a nossa, considerando que a maioria de vocês é um pouco mais velho, está na casa dos 30, 40, e olharmos a geração que está se levantando agora, veja se não foi assim. À medida que uma geração permitia ou convivia com uma ideia sem apresentar os seus malefícios, a geração seguinte abraçava aquela ideia. E aí nós fomos decaindo, não é? E a sociedade está na situação que nós estamos vendo hoje. Bom? Bem, caminhando aqui para o terceiro propósito, terceiro ponto da nossa lição. Antes, porém, né?
Antes, porém, ainda tem mais um tópico aqui, que é resistindo diante da cultura sem Deus. Vamos falar mais um pouquinho aqui. Hoje em dia, nós vemos a mídia, nós vemos os filmes, nós vemos a moda, nós vemos a imprensa de uma forma geral propagando valores que são totalmente contrários à fé cristã. Hoje, se você pega um filme para assistir, dificilmente você vai conseguir ver um filme que de alguma forma não agrida a você como crente. É muito difícil. Ou porque você vai ter ali o papel do ser humano sendo mudado, ou porque você vai ter ali valores sociais que são incorretos perante a Bíblia. Enfim, uma sorte de coisas que, se você for parar para pensar, são contrários ao que a Bíblia nos ensina. Mas são filmes e livros e outras ideias que vão formando a mente da sociedade, que vão formando a mente dessa geração. E se nós não apresentarmos a cosmovisão cristã, os valores cristãos, o que vai acontecer é que a próxima geração de crentes será altamente influenciado por isso. Sem querer entrar no mérito da questão, mas hoje nós temos crentes de diversas formas e de diversos gostos, vamos dizer assim, não é? Hoje em dia você tem igreja para todo tipo de pessoa, porque as pessoas têm procurado mais agradar aos homens do que agradar a Deus. Eu não quero me mudar, nem quero ser mudado. Eu quero mudar a igreja para que ela se adeque àquilo que eu acho correto. Na verdade, eu é que tenho que mudar para me adequar, não ao que a igreja diz, mas àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E isso só é possível quando nós ouvimos a pregação do Evangelho. E quando eu falo pregação do Evangelho, vamos falar isso melhor no próximo ponto, mas já adiantando, quando eu falo pregação do Evangelho, falo muito para os alunos aqui do IETEP, quando eu tenho oportunidade, eu sempre privilegio a pregação expositiva. Abrir a Bíblia, ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia na minha vida e na vida daqueles que nos escutam. Isso é importantíssimo. Indo agora sim para o nosso último ponto, nós temos ali o ministério da palavra e a sua fundamentação. São dois os fundamentos do ministério da palavra. Apenas dois. O primeiro é Cristo. E o segundo são as Escrituras Sagradas. Não tem um terceiro fundamento, não tem um quarto fundamento. Os nossos fundamentos são apenas a Bíblia Sagrada e o Senhor Jesus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, por exemplo, ele fala exatamente isso, que ninguém pode edificar sobre outro fundamento a não ser sobre Cristo. E esse era o fundamento usado pelos apóstolos. Não é à toa que ele se coloca como a pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada, mas que se transformou pedra de esquina. Aí você vai perguntar assim, mas você não está falando de fundamento? Pedra de esquina não é aquela que fica no topo? Sim, mas repare bem, na época da construção antiga, era essa pedra que dava firmeza para o edifício, a pedra que amarrava a construção. Então, a função dela, nesse contexto de exemplo, é o exemplo da fundação. Aquilo que vai dar sustentação, aquilo que vai dar firmeza, aquilo sobre o qual se constrói as demais ideias. Jesus, ele é a pedra angular. Jesus, ele é o fundamento. Jesus, ele é aquilo sobre o qual nós construímos a nossa fé. Não é à toa que ele é chamado de autor e consumador da nossa fé. E ele era a pregação dos discípulos. Quando nós vamos olhar, por exemplo,
Atos no capítulo 14, no capítulo 2, do versículo 14 em diante, no primeiro discurso de Pedro, ele vai apresentar a Jesus como o Messias de Israel. Quando nós vamos olhar mais à frente, capítulo 8, versículo 5, capítulo 18, e em todos os outros locais onde nós vemos no livro de Atos os apóstolos pregando, ensinando, eles sempre apresentam a Cristo, sempre apresentam a Cristo que foi crucificado e que ressuscitou e que é o Salvador de toda a humanidade. Então, esse é o nosso discurso. Agora, se Cristo ele é a base, se Cristo ele é o centro da nossa pregação, o limite da nossa pregação é a Bíblia Sagrada. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas pregando belos sermões, com muita história, muita filosofia, muita teologia, com muitos argumentos, que fazem um sermão ficar muito bonito, mas ou com pouco Jesus, ou com pouca Bíblia. Se nós formos pregar Jesus, nós temos que pregar o Jesus da Bíblia. Não o Jesus que eu penso, não o Jesus que eu acho, não o Jesus que eu creio, mas o Jesus exposto nas Escrituras Sagradas. Hoje em dia, muitos têm procurado pregar um Jesus que é mais palatável, que é mais saboroso, que é melhor para que alguém aceite. Só que esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele tanto é amor, quanto é fogo consumidor. É aquele mesmo Jesus que entrou no templo com o azarrogue e virou as bancas de todos os cambistas que estavam ali. Então observe, meus queridos, o Jesus que nós temos que pregar é o Jesus completo, o Jesus da Bíblia. É importante nós dizermos que ele é amor, é importante nós dizermos que ele é advogado, mas também é importante nós dizermos que ele breve voltará, não mais como cordeiro, mas como leão. Não mais como advogado, mas como juiz. Não só como aquele que ama, mas também como aquele que pratica a justiça. Esse é o Jesus da Bíblia. Infelizmente, algumas pessoas ficam só com a primeira parte, esquecem da segunda, ou não conhecem a segunda, o que é pior. Então, se Jesus ele deve ser o centro da nossa pregação, a Bíblia Sagrada deve ser o limite. Nós não podemos transpassar o que a Bíblia diz, mas também não podemos deixar de apresentar tudo aquilo que ela diz, sob pena de nós estarmos pregando um outro evangelho, porque, repare, omitir é tão grave quanto mentir ou quanto apresentar uma outra verdade. Então, dependendo daquilo que se omite, nós podemos estar causando um grande prejuízo para o desenvolvimento espiritual daqueles que nos escutam. É bem verdade que nem todos que fazem isso fazem por maldade. Nem todos os pregadores que nós vemos hoje nas redes sociais, que falam coisas que são absurdos quando nós olhamos para a Bíblia, fazem por maldade. Muitos fazem por desconhecimento, o que já é um grande problema, não é? Porque se você vai pregar, acredito que você deva conhecer pelo menos a Bíblia toda. Mas aqueles que fazem por desconhecimento, há aqueles que fazem buscando alguma vantagem pessoal, como, por exemplo, enriquecimento, e há aqueles que sim fazem porque estão sendo usados pelo nosso adversário, por Satanás, para disseminar falsas doutrinas. Não é o espaço aqui adequado para a gente distinguir todas elas, são apenas algumas das motivações que as pessoas têm. Mas a nossa motivação de fato deve ser aquela que nós falamos lá na frente, lá atrás, fazer Deus conhecido. A nossa motivação deve ser agradar ao Senhor que nos chamou, que nos alistou para uma grande obra. É bem verdade também, queridos, que nós somos apenas os mensageiros. Nós somos apenas os mensageiros. Nós devemos entregar a mensagem integral.
não temos autorização nem para alterá-la, nem para acrescentar nada a ela, sob pena de sermos reprovados por aquele que nos chamou. Queridos, até aqui são os nossos comentários, espero que tenha sido de enriquecimento para os irmãos, e eu gostaria de concluir, além da conclusão que já está na nossa revista, gostaria de apresentar a vocês uma rápida conclusão daquilo que nós falamos, que diz assim: a igreja precisa se manter fiel ao seu propósito, e isso só é possível através da constante pregação da palavra. Não há como resistirmos às investidas de Satanás através da cultura do presente século sem estarmos edificados na palavra. E isso se dá através da pregação cristocêntrica e bíblica. Queridos, que Deus possa assim estar então aplicando ainda mais a sua palavra nos nossos corações, havendo possibilidade dos irmãos estarem ministrando a aula amanhã nas suas congregações, que seja bênção. Tenho certeza que as aulas serão edificantes, não havendo, como o pastor Cândido já comentou aqui, não se expõe a risco, tá bom? Deus, Ele é aquele que conhece, sonda os corações e sabe como trabalhar em cada situação. Que Deus abençoe rica e abundantemente a vida de cada um dos irmãos. Glória a Deus, louvamos ao Senhor por essa tão grande oportunidade. Desejamos a você, professor, que tenha uma abençoada aula neste domingo pela manhã, que Deus possa te usar poderosamente, possa trazer esclarecimentos àqueles que te ouvem e que possam ser edificados através desta palavra. A verdade prática, na sua parte B, ela é muito incisiva quando ela afirma: é por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Use essa palavra como uma ferramenta, como instrumento, como diz a própria palavra, como uma espada para você guerrear contra as hostes infernais da maldade, contra tudo aquilo que hoje tem sido apresentado, deturpando muitas das vezes os textos sagrados, que você possa lograr êxito, possa ser usado como instrumento nas mãos do Senhor e que tenhamos uma escola bíblica abençoada na manhã deste domingo. Louvamos a Deus pelo nosso querido pastor Gilson, pela dedicação, pelo apreço que ele tem ao estudo da palavra, e prontamente ele se disponibilizou para estar aqui conosco. E nós louvamos a Deus também pela nossa equipe técnica, pela vida do nosso Pedro Fraga, que está sempre aqui conosco, essa equipe que tem aqui trabalhado nesta mídia para que todos vocês possam receber o mesmo conteúdo que a igreja recebe aqui no templo, você possa receber aí na sua casa. Que Deus te abençoe, que você nessa noite possa ter bons sonhos, que Deus te visite aí no seu lar, na sua casa, no seu culto doméstico, que o Senhor seja contigo e te abençoe para a glória do seu nome. Louvamos a Deus por mais esse momento e vamos agora agradecer juntos ao Senhor por esta oportunidade, por mais um estudo de professores. Lembrando que na próxima semana teremos a última lição do trimestre e queremos convocar todos os professores de escola bíblica dominical estar aqui conosco. Vai ser de forma presencial, é só mesmo no dia de hoje, de forma muito atípica, não comum. Todos os sábados estamos aqui reunidos e unidos em nome do Senhor, com uma média de quase 60 professores todos os sábados aqui no Salão do Pioneiro Daniel Berg, ouvindo a palavra, ouvindo as instruções, orientações, para que possamos cumprir o nosso ministério com afinco, com dedicação e também com esse recurso que a igreja disponibiliza, o pastor Timóteo disponibiliza, para que possamos aprender, porque só vamos poder ensinar aquilo que nós aprendemos.
E nós agradecemos a Deus que a nossa igreja tem um estudo para professores de forma dinâmica, de forma muito exclusiva. Se estuda a palavra, não se perde tempo com nenhum outro tipo de programação, é exclusivamente o estudo para professores, e nós louvamos a Deus por isso. Todos os sábados estamos aqui e aguardamos vocês no próximo sábado para terminarmos esse trimestre, como se diz, com chave de ouro, de forma abençoada, e também podendo cada professor levar a revista do próximo trimestre. Quero lembrar os amados irmãos que no próximo sábado será distribuída a revista do próximo trimestre. Então, professor, não falte, esteja aqui conosco. Venha findar esse trimestre e já levar a revista do próximo trimestre, se preparar para essa nova série de lições que estão extraordinariamente estudadas, preparadas pela nossa CPAD, para que nós possamos ter um material muito bom, um material singular, pautado na nossa Bíblia Sagrada, e que vai servir de elevo espiritual, edificação, conforto, consolo e exortação para as nossas vidas. Então que Deus a todos abençoe. Vamos nessa hora estar orando, agradecendo a Deus por mais esse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela lição que estudamos no dia de hoje. Ó Deus, pela oportunidade que a tua igreja nos concede de estarmos estudando, Senhor, as lições de escola bíblica dominical, nos preparando, ó Deus, nos dando condições, ferramentas, para que, Senhor, no domingo, cada professor, cada classe, ó Deus, seja abençoada por esses riquíssimos estudos que recebemos aqui nesta noite. Ó Senhor, abençoa o teu filho, o pastor da igreja, aquele Senhor que se encontra em situações adversas, passando por problemas. Visita os teus filhos, Senhor, onde estiverem. Ó Deus, aqueles que foram hospitalizados, aqueles que, Senhor, perderam, Senhor, ó Deus, ali suas casas. Ó Senhor, e que possamos ser bênção na vida deles, que possamos ajudá-los, que a igreja, ó Deus, se una, ó Senhor, para socorrer os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela preocupação do pastor da igreja, que está sempre, ó Deus, preocupado com o bem-estar, ó Deus, com a vida das ovelhas, Senhor. Ó Deus, te louvamos, ó Deus, pela preocupação do teu filho, que possamos cada dia estarmos juntos, até aquele grande dia que nos encontraremos com o Senhor nas nuvens, ó Deus, para irmos para o teu reino. Se conosco, nos leva em paz, em segurança, abençoa os teus filhos que estão nos seus lares. Obrigado, Senhor, porque eles hoje não precisaram se deslocar. Guarda os teus filhos, abençoa os seus lares, as famílias aqui representadas, que cada um seja abençoado por ti nesta hora. Assim te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar impetrando a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do seu Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Tenham uma boa noite em nome de Jesus.